As Forças de Defesa de Israel (IDF) são os defensores juramentados do povo de Israel. Dentro deles há uma série de coisas mortais e soldados de elite que causam medo em qualquer inimigo. Suas operações não são apenas notáveis, mas às vezes inacreditáveis. Parece algo saído diretamente de um roteiro de filme. Aqui estão os israelenses mais temidos do mundo todo. Essas tropas especiais estão em outro nível. E você vai se assustar com o poder letal delas. Porém, antes de começarmos essa lista que vai deixar você totalmente assustado, confira. Tenha acesso aos 3 livros que mais mudaram vidas financeiramente na história. Todo o conteúdo que você precisa para começar um 2024 com prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Comente "eu quero", enviaremos os livros imediatamente para você. Todos e-books digitais, aproveite essa oportunidade única. Soldados Yamam. Em um mundo envolto em mistério e intriga existe uma elite force que opera nas sombras causando medo nos corações de criminosos e terroristas. Eles são conhecidos como Yamam. Yamam é atualmente a unidade antiterrorista de primeiro nível de Israel especializada em resgate de reféns e ataques ofensivos contra alvos hostis em áreas civis. Esses soldados de elite estão entre os melhores do mundo, se não o melhor quando se trata de combate. Eles não estão apenas entre os melhores de Israel, mas do mundo. Essa unidade antiterrorista também são considerado uma das melhores unidades antiterroristas no mundo. Embora a missão principal deles seja resgate de reféns civis dentro das fronteiras do país, eles também são usados para tarefas como extrair suspeitos da polícia que se barricaram. O Yamam era estabelecido no final de 1974 após o ataque terrorista conhecido como Ma'alot. O massacre de 3 palestinos armados terroristas infiltrados em Israel a partir do Líbano entrou para a história. Eles invadiram uma escola primária em Ma'alot assumindo 100 crianças reféns. A unidade de forças especiais nível 1 do IDF entrou em ação. No entanto, o resgate foi um fracasso, pois resultou em o assassinato de 21 crianças em idade escolar. Os sequestradores foram neutralizados. Um dos motivos das operações fracasso foi que o CET Matal foi treinados para resgate de reféns em ambientes hostis e não em território urbanos. Desde as táticas de resgate de reféns em território hostis foram diferentes daqueles usado em áreas hostis, foi decidido que era necessário estabelecer uma força de elite que desenvolvesse e praticasse uma doutrina especial de batalha. Para entrar no Yamam deve ter entre 22 e 30 anos e completar sua infantaria de 3 anos. A maioria dos recrutas são operadores veteranos das forças especiais da IDF de outras unidades Elite Tier 1 e Tier 2. Os recrutas da equipe devem completar uma tarefa cansativa e o processo de seleção antes de ser introduzido na unidade é quase impossível com reprovação em 90%. O treinamento deles é cruel e a maioria dos soldados aprovados desistem no meio do caminho. O treinamento inclui uma semana infernal que se diz ser um dos mais difíceis do mundo. O nível de dificuldade é alcançado porque todos os candidatos já são experientes. Soldados de combate em cada 1.500 candidatos à unidade com menos de 1% de aprovação. O processo de seleção e treinamento após seleção, pela qual os recrutas passam 8 meses de treinamento especializado e apenas então eles são aceitos no Yamam. Você tem noção da dificuldade que para entrar nessa equipe especial de Israel? Unidade O Yamam é independente e treina seus próprios operadores em uma variedade de campos com o cão de reconhecimento atirador. Operação e eliminação de bombas. Como resultado, a unidade tem um tempo de implantação rápido e alta coordenação entre vários esquadrões. Esses soldados de elite também são treinados em árabe básico e vestidos para se misturar dentro da população árabe, o que dá-lhes a capacidade de passar despercebidos e operam profundamente em áreas hostis. A maioria das atividades da unidade são desafiadoras. Estes soldados são uma das principais razões que Israel viu uma queda significativa nos ataques terroristas organizados. Uma das vitórias significativas ocorreram entre 2000 e 2005, bem como em 2014 durante a Segunda Força de Nada.
Yamon interceptou muitos terroristas prendendo-os ou eliminando-os. Os criminosos internacionais foram neutralizados por Yamon. De acordo com os registros, as forças de elite neutralizaram 179 terroristas durante 2000 a 2005. Os terroristas sendo homens-bomba todos perigosos a um nível internacional. Em 2014, 2 agentes do Hamas sequestraram 3 adolescentes israelenses. Após meses de trabalho, a inteligência israelense rastreou os suspeitos e descobriu que os terroristas estavam escondidos em uma casa localizados em um bairro hostil em In. Yamon foi encarregado de trazer os terroristas vivos ou mortos no amanhecer. Yamon cercou a casa e convocou os terroristas para render-se. Os terroristas responderam abrindo fogo contra a unidade. Yamon matou um dos terroristas a tiros. Enquanto sua cabeça saía de um buraco, a unidade começou a abrir fogo e jogar granadas na casa, eliminando todos. Mas apesar de suas notáveis conquistas, o Yamon continua sendo um enigma para muitos. Suas operações estão envoltas em sigilo e suas identidades estão intimamente guardadas. Eles são os guardiões silenciosos que operam nas sombras, garantindo a segurança e proteção do povo israelense. CET Matal. No final da década de 1950, Israel fundou uma das tropas especiais mais perigosas da história. As Forças de Defesa IDF reconheceram a necessidade para uma unidade de forças especiais que pudesse operar de forma autônoma, livre de restrições de comando, com total liberdade para matar e atuar aonde fosse preciso. As unidades regulares de Forças Especiais de Israel procuravam o melhor da juventude de Israel. Indivíduos com excepcional inteligência e capacidade física incomparável. A visão era criar uma unidade capaz de realizar tarefas quase impossíveis para qualquer horário humano comum. Missões em qualquer lugar do mundo sob qualquer condição. E assim nasceu o CET Matal. Estabelecido em 1957, CET Matal rapidamente tornou-se a elite especial do Estado-Maior. No entanto, sua existência foi mantida em segredo, conhecido apenas para um grupo seleto dentro da segurança de Israel. Essa força especial foi escondida da população e de todos os governos do mundo todo. O reconhecimento da unidade não viria até o final da década de 1970, quando eles finalmente foram reconhecidos por todos em Israel. A maior parte de suas operações e capacidades são consideradas secretas até hoje. Os soldados e comandantes foram escolhidos totalmente a dedo com base em conhecidos pessoais e referências. Na década de 1970, enquanto ainda secreta, a unidade aberta ao voluntariado de recruta 2 vezes por ano, realiza um campo de seleção notoriamente cansativo para potenciais recrutas com duração de vários dias sem dormir. Os recrutas são constantemente monitorados por médicos e psicólogos. Aqueles que conseguem passar com nota de aprovação são admitidos processo seletivo para CET Macal. Tudo e muito rigoroso, e as exigências são extremas, pois eles procuram indivíduos com níveis extremos de inteligência e nível de atleta fitness fisicamente. Os escolhidos passam por 2 anos cansativos de programa de treinamento em suas habilidades em vários aspectos. As operações especiais vão desde camuflagem e técnicas de combate até tiro tático. Até mesmo eliminação de bombas, reconhecimento de locais, habilidades de sobrevivência. Seu treinamento é horrível e prepara eles totalmente para quando chegarem no campo não se assustarem. Os recrutas começam com 4 meses de treinamento básico de infantaria realizado na Base de Treinamento Básico de Paraquedistas. Esta é parte dos paraquedistas regulares básicos. A rotina de treinamento, isso é seguido por 2 meses de treinamento avançado de infantaria dentro da unidade, e depois 3 meses no curso de paraquedismo. Logo após, eles fazem a escola antiterrorista e treinamentos em tomografias computadorizadas da unidade interna. O restante do treinamento é dedicado a longo alcance, o treinamento de patrulha de reconhecimento e especialmente a orientação de navegação, que é de grande importância na unidade. CET Macal operou sob sigilo. Seus comandantes foram proibidos de usar as unidades em público.
Uma indicação clara da natureza classificada de seu trabalho. No final da década de 1960, Sayeret Matal começou a desenvolver o primeiro resgate de reféns e técnicas de contra-terrorismo no mundo. Sua abordagem inovadora às operações acabou diferenciando eles de outras forças especiais. As unidades não eram apenas altamente treinadas, os soldados eram inteligentes e pensadores criativos capazes de executar missões com precisão incomparável. Ocorreu em 1976 a Operação Amba, como viria a ser conhecido, enviando ondas de choque em todo o mundo. Um grupo de terroristas havia sequestrado um avião da Air France que continha 245 passageiros reféns em Uganda. O mundo assistiu incrédulo enquanto Sayeret Matal, numa exibição extraordinária de inteligência e criatividade, conseguiram executar essa missão perfeitamente sob o manto da escuridão. Os comandos da Sayeret Matal invadiram o aeroporto, pegando os terroristas de jeito. Em uma operação rápida e precisa, eles neutralizaram os terroristas e resgataram os reféns com sucesso. O resgate dos reféns mostrou as capacidades incomparáveis dessa força especial e solidificou sua reputação para o mundo como uma das forças especiais de elite do mundo mais poderosas e mais perigosas. Sayeret Matal operou nas sombras, realizando inúmeras atividades de alto risco, operações em quase todos os territórios de Israel. Várias guerras e conflitos, suas missões permaneceram altamente secretos. A segurança de Israel não pode ser destruída com facilidade com essas tropas tão poderosas. Os soldados da Sayeret Matal tornaram-se lendas dentro das Forças Armadas e, além de suas habilidades e bravura, inspirando futuras gerações de jovens e recrutas. Embora a operação entre eles foi um sucesso retumbante, foi apenas uma de muitas missões notáveis realizadas pela Sayeret Matal. A Sayeret Matal tem estado na vanguarda dos esforços de contra-terrorismo. Eles têm realizado atividades de alto risco, operações para neutralizar terroristas e ameaças, proteger vidas inocentes. Sua experiência em operações de resgate de reféns é incomparável e eles desenvolveram técnicas inovadoras que foram adotadas por unidades de forças especiais em torno do mundo. Eles têm um grande impacto sobre a segurança de Israel. Eles desempenharam um papel vital em quase todas as guerras de Israel e conflitos nas últimas 6 décadas, operando nas sombras e atacando a todos, colocando medo nos corações dos inimigos de Israel. Em uma rara aparição pública durante a Guerra do Líbano, Sayeret Matal realizou uma missão na cidade de Baalbek, no Líbano. Eles se infiltraram no hospital, eliminando pelo menos 10 terroristas do Hezbollah. Esta missão enviou uma mensagem forte de que a Sayeret Matal pode operar em qualquer lugar, mesmo nas condições mais hostis, para eliminar seus alvos. Enquanto suas missões são envoltas em sigilo, o impacto das operações Matal são sentidas em toda parte do mundo. Sua dedicação, bravura e inabalável compromisso com a segurança de Israel ganharam-lhes a reputação de serem uma das forças especiais de elite do mundo. Deixe nos comentários sua opinião sobre essas forças especiais de Israel e, na sua opinião, qual delas é a mais poderosa. Não esquece de conferir o comentário fixado. E até uma próxima oportunidade.